2 de fevereiro de 2008, povoado de Podotkos, perto de Zlatoust, região de Chelyabinsk. Por volta das 9 da manhã, Galina Kravtsova, zeladora do cemitério local, já havia chegado ao trabalho e começou a acender o fogão. A temperatura está acima de zero, mas a primavera ainda não chegou totalmente e ainda há neve em alguns locais. Galina colocou mais lenha no fogão e fechou a porta quando ouviu a porta de entrada se abrir. Ela se virou. Na porta estava Mikhail, funcionário da estação ferroviária. O homem segurava nas mãos um objeto estranho e alongado, e Galina a princípio nem percebeu que aquilo não era uma coisa, mas sim uma pessoa. Uma criança, uma menina de casaco, meia calça cinza e uma bota de inverno. Achei ela nos trilhos, disse o homem. Ela estava deitada perto do poste e ao redor havia sangue e rastros de sangue vindo dos trilhos. Não sei quanto tempo ela ficou lá, talvez a noite inteira. O coração de Galina quase saltou do peito. Viva! Escapou dela. Quando o homem assentiu com a cabeça, ela correu até ele para pegar a menina de suas mãos. Me dá aqui, precisamos aquecê-la rápido. E chama a polícia, depressa, chama. Nem Galina, nem seus conhecidos sabiam então que a menina encontrada nos trilhos seria a única vítima sobrevivente de Nikolai Mozgliakov, o maníaco que, ainda naquele mesmo dia, se tornaria conhecido por toda a região de Chelyabinsk pelo apelido de Aranha de Zlatoust. Esse crime ainda é considerado um dos mais cruéis entre os crimes contra crianças cometidos nos Urais do Sul. Ele foi solucionado em tempo recorde, em apenas 10 dias. Nikolai Mozgliakov nasceu em 1984 no vilarejo de Podotko, na região de Chelyabinsk. Ele era o do meio entre 3 irmãos. Antes mesmo do nascimento de Nikolai, o pai deixou a família e a mãe logo se casou novamente. Existem informações contraditórias sobre como era o relacionamento entre eles. Segundo Denis Mozgliakov, o irmão mais velho de Nikolai, o padrasto os tratava bem, ajudava nos estudos e criava os filhos do primeiro casamento da esposa como se fossem seus. Contudo, segundo outras informações, o padrasto não gostava de Nikolai e costumava puni-lo, bater e humilhá-lo. A mãe não só não impedia o marido, como também apoiava seu comportamento, punindo o filho do meio pelas menores faltas. Uma vez, por travessura, ela amarrou Nikolai à cama e chamou os outros filhos. Ela falou que Kouka precisava ser punido de forma que lembrasse por muito tempo. Chutem ele com força, ordenou a mulher. Os meninos não conseguiram desobedecer à mãe, e Nikolai se lembrou dessa dor e humilhação por toda a vida. Nikolai ia mal na escola e, após a 6ª série, largou os estudos. Ele não se interessava por aprender, estudar ou ter uma profissão. Era muito mais interessante passar o tempo na rua. Companhias de rua, amigos mais velhos, crianças das mesmas famílias problemáticas, alguns dos quais já tinham passado por instituições correcionais. Essa má companhia logo acabou levando Nikolai junto. Já aos 14 anos, ele cometeu seu primeiro crime, um roubo, e foi cumprir pena na colônia correcional de Atlyan, em sua terra natal, a região de Chelyabinsk. Ao ser libertado, Mozgliakov logo cometeu um novo crime, novamente um roubo, e mais uma vez foi parar atrás das grades. A terceira condenação veio rapidamente. Ele cumpriu pena até o final de 2007 por envolvimento em uma briga com uso de arma branca e por causar graves danos à saúde. O porte físico de Nikolai Mozgliakov era de estatura pequena e essa circunstância jogou contra ele na prisão. Durante o cumprimento da pena, Mozgliakov era considerado rebaixado, ou seja, pertencia à casta mais baixa na hierarquia prisional. Ele foi repetidamente submetido a abusos sexuais e ataques físicos por parte dos companheiros de cela. O rapaz magro e de baixa estatura não conseguia se defender, então tinha que aguentar e sonhar com vingança em silêncio. Foi em uma das colônias que Mozgliakov fez suas tatuagens, tatuou uma aranha na mão e uma tartaruga no ombro. Há também informações de que, enquanto estava preso, ele sofreu um traumatismo craniano. Talvez as consequências disso tenham afetado sua personalidade. Após sair da prisão em 2007, Mozgliakov tentou por um tempo arrumar um emprego e organizar sua vida pessoal. Poucos queriam contratar um criminoso reincidente, condenado 3 vezes, sem educação ou experiência de trabalho. Mozgliakov voltou à sua atividade habitual, o roubo, que por algum tempo o ajudou a sobreviver. Além disso, ele se virava com trabalhos ocasionais, ajudava na construção e trabalhava como carpinteiro em uma empresa privada local. Em março de 2008, sem conseguir trabalho em Zlatoust, Mozgliakov foi para Moscou buscar emprego, mas não teve sucesso.
Em Moscou, ninguém gostou de receber um jovem com histórico de furtos. Na estação, Mozgliakov teve a bolsa, o passaporte e as passagens de volta roubados durante o retorno para casa. Felizmente, ele tinha dinheiro e uma cópia do passaporte, o que permitiu comprar outra passagem e voltar para casa. A irritação e a raiva não duraram muito dentro dele. Já em 1º de abril de 2008, a aranha de Zlatoust saiu para caçar. Tudo aconteceu em um setor residencial na encosta, localizado em um laço de trilhos de trem longe do centro de Zlatoust. Casas residenciais, algumas empresas, uma escola, um bairro tranquilo. Estranhos raramente aparecem aqui. Mozgliakov aproveitou esse silêncio, escondendo-se em uma das casas abandonadas. Naquele dia, Anya Liutaya, sua irmã Lera Liutaya e a amiga Anya Moknatkina voltavam da escola para casa, como sempre. As duas Anyas estudavam na 7ª série e Lera, a mais nova, na 1ª. Elas sempre se esperavam e voltavam juntas da escola. Elas seguiam pelos trilhos de trem e depois por uma trilha até em casa. O bairro era tranquilo e todos deixavam as crianças irem sozinhas. As meninas caminhavam pela neve derretida, conversando sobre alguma coisa e sem prestar atenção ao que acontecia ao redor. Elas também ignoraram os passos que se aproximavam rapidamente atrás. Quando uma mão masculina agarrou Lera por trás e outra encostou uma faca em seu pescoço, as 3 meninas ficaram paralisadas de medo. Se gritarem, corto a garganta da sua amiga, avisou o criminoso friamente. Não estou brincando, as meninas balançaram a cabeça. Não vão gritar, não pretendem. Vão. Mozgliakov fez um gesto com o queixo na direção do cemitério das Gralhas, que ficava ali perto. E depressa, antes que eu mude de ideia. As meninas seguiram pela trilha conhecida. Tremendo de medo, Mozgliakov queria levar suas futuras vítimas para um lugar deserto o mais rápido possível. Ele quase arrastava Lera olhando ao redor. Seu sangue fervia, tremia de antecipação e excitação. Se alguém o visse ou alguma garota fugisse, ele estaria perdido. Mas as garotas estavam assustadas demais. Elas sentiam que o criminoso não estava brincando, que ele realmente cortaria a garganta da Lera. Ambas certamente entendiam para onde Mozgliakov as estava levando, mas não podiam fazer nada. As garotas aceitaram o destino e seguiram obedientes para o local da morte. Finalmente, os 4 chegaram ao cemitério. Aqui, Mozgliakov se sentiu mais tranquilo. O lugar estava deserto, parecia que ninguém passaria por ali. Ele se virou para as meninas e ordenou que ficassem paradas. Depois começou a amarrar a pequena Lera a uma árvore. Quando terminou, ele começou a tirar a meia calça da menina. As intenções de Mozgliakov eram claras. Ele apontava a faca para a garganta da vítima, mas a menina quase não resistia. O choque era tão forte que ela nem sentia frio. Aliás, Mozgliakov também não sentia. Ele se excitava ao ser observado pelas outras meninas e pela sensação de superioridade. Um sorriso satisfeito apareceu em seus lábios, um sorriso assustador que depois assombraria Lera em seus pesadelos. Depois de terminar o abuso, Mozgliakov esfaqueou Lera. Ela gritou, depois fechou os olhos e parou de se mover, perdendo a consciência. Mozgliakov achou que ela estava morta. Afinal, ele a golpeou com bastante força e no pescoço. Ele a desamarrou e, para ter certeza, a esfaqueou mais algumas vezes nas costas. Em seguida, ele se voltou para Anna, irmã de Lera, que estava paralisada de medo. Agarrando-a pela manga do casaco, ele empurrou a menina contra a árvore. Se você gritar, eu também vou te esfaquear. Anna não gritou. Quando Mozgliakov começou a amarrá-la na árvore, a pequena Lera saiu do choque traumático. Ela não sentia dor, mas estava com medo. Ela sabia que, se o criminoso se virasse e a visse, provavelmente voltaria a cortar, impedindo sua fuga. Lera pegou a mochila com os livros, rastejou, levantou-se e saiu andando. Mozgliakov se virou. O primeiro impulso do criminoso foi alcançar a menina e esfaqueá-la, mas ele viu que ela andava devagar e tropeçava o tempo todo. Além disso, ele tinha outra vítima bem em suas mãos. Mais uma diversão e Mozgliakov já estava excitado novamente. Talvez ele tenha decidido que a menina não iria longe, afinal, ela estava gravemente ferida e sangrando muito. Ou talvez a excitação simplesmente tenha superado a cautela. De qualquer forma, ele amarrou Anya a uma árvore e abusou dela. Depois pegou a faca novamente e começou a esfaquear a menina no peito e no pescoço. Anya estava indefesa nas mãos do criminoso e não podia resistir. Ela morreu no local. A segunda Anya teve o mesmo destino.
Após limpar a faca na neve e fumar no local do crime, Mozgliakov tirou o colar do pescoço de uma das meninas mortas e pôs no bolso. Depois disso, ele foi para casa. Quando os pais das meninas voltaram do trabalho e viram que as crianças não estavam, logo perceberam que algo estava errado. As aulas haviam terminado faz tempo. Mesmo se as meninas parassem na loja, já teriam voltado. Ambas as mães foram imediatamente para a escola e logo depois o pai de uma das meninas também chegou lá. As crianças não estavam na escola e os pais entraram em pânico. Ninguém queria acreditar no pior, mas algo definitivamente havia acontecido. Alguém chamou a polícia. E já junto com os policiais, os pais voltaram novamente à casa das meninas. Vai que elas tinham voltado enquanto os pais estavam na escola. Mas em casa seguia silencioso e vazio. As mães começaram a visitar as casas, perguntar aos amigos, vizinhos, mas ninguém tinha visto as meninas, ninguém sabia para onde elas poderiam ter ido. As buscas continuaram até tarde, quase até à meia-noite. Os pais voltaram para casa desesperados, prontos para na manhã seguinte saírem novamente à procura e buscar, até que as crianças fossem encontradas. Mas a manhã de 2 de abril de 2008 trouxe uma notícia terrível. A menina mais nova, Lera, foi encontrada nos trilhos por um funcionário da estação ferroviária, mal viva e sangrando. Ele a levou à guarita do zelador e chamou a polícia. A menina estava exausta, passou a noite inteira na neve abraçada à mochila. Quando a trouxeram para a guarita, ela mal se mexia. Só depois, quando Lera sentiu calor e recobrou os sentidos, começou a se mexer e gemer. Foi então que a funcionária do cemitério percebeu que as meias calças da menina estavam ensanguentadas. Imediatamente chamaram a polícia e os investigadores começaram as buscas. No local onde acharam Lera, perto do poste, havia marcas de sangue visíveis indo para a floresta. A partir desse ponto começaram a inspeção. Os investigadores seguiram pela trilha que levava ao cemitério. Na neve derretida e na terra encharcada logo foram encontrados rastros nítidos. 3 pares de sapatos infantis. Um par masculino. Os investigadores olharam com atenção. Pela posição e profundidade dos rastros, ficou claro que o homem arrastava uma menina à sua frente. 2 meninas caminhavam ao lado por conta própria. Logo depois, um dos investigadores notou livros escolares espalhados na neve. Em seguida, todos viram os corpos sem vida, ensanguentados e esfaqueados. A notícia sobre o terrível crime rapidamente se espalhou por toda a região. No local do crime chegaram o promotor da região, Alexander Voitovich, o chefe do comitê de investigação junto à promotoria da Federação Russa na região de Chelyabinsk, Pavel Churin, e o chefe do departamento de polícia regional, Pavel Grigoriev. Imediatamente foi dada a ordem de capturar o criminoso em flagrante, encontrar o monstro sem demora. Andrei Morozov, que chefiava em 2008 o departamento de investigação do Comitê de Investigação de Zlatust, lembrava: disseram para nós, se não resolverem o crime em 2 semanas, podem pedir demissão todo o departamento. Os investigadores faziam o máximo. Enquanto os pais das alunas mortas enlouqueciam de dor, os pais das outras crianças enlouqueciam de preocupação. A vila tinha muitos estudantes. Como não podiam cancelar as aulas, os pais continuavam levando as crianças para a escola. Os pais levavam as crianças de carro ou literalmente de mãos dadas, acompanhavam até a porta da escola e iam embora, para depois voltar e buscá-las. Após as aulas, as crianças não podiam sair da escola sozinhas. Os professores sempre vigiavam os alunos e não permitiam que fossem a qualquer lugar sem supervisão. Mesmo após a captura do maníaco, muitos seguirão preocupados com as crianças. As preocupações só vão diminuir mais perto do novo ano letivo. O próprio Nikolai Mozgliakov acompanhava atentamente as notícias pela televisão. Ele estava assustado e irritado pelo fato de a pequena Lera ter sobrevivido, mas esperava que a menina não conseguisse se lembrar do rosto dele. Se ela se lembrasse, ele estaria realmente perdido. Mozgliakov entendia que precisava agir da forma mais natural possível para não levantar suspeitas. Ele continuava saindo de casa em busca de trabalho e até compareceu ao funeral das meninas. Elas foram enterradas no mesmo cemitério perto de onde ele tirou suas vidas. Entre os parentes e amigos chorando, Mozgliakov fingia compaixão e lamentava. Que crueldade, que monstro. Ele até colocou flores no caixão de uma das meninas. O próprio Mozgliakov tinha uma criança pequena naquela época. Depois, parentes dirão que Nikolai se dava bem e era querido pelas crianças. Jamais se imaginaria que um pai amoroso pudesse cometer tamanha atrocidade. Foi uma grande sorte que Lera não apenas tenha sobrevivido, mas também lembrado bem do agressor.
Assim que a menina se recuperou um pouco, ela, em primeiro lugar, contou que o criminoso sorria enquanto cometia o abuso. Em segundo lugar, lembrou da tatuagem no braço dele, a imagem de uma aranha. Lera descreveu detalhadamente o criminoso. O retrato falado feito depois mostrou-se surpreendentemente preciso. Os investigadores logo chegaram moradores com antecedentes criminais. Era razoável supor que o criminoso era alguém da região. O retrato falado foi impresso, distribuído pela cidade e região e enviado às áreas vizinhas. Moradores das áreas próximas também foram entrevistados. Durante a investigação, milhares de pessoas foram entrevistadas, o que trouxe resultados. Vários moradores se lembraram de ter visto um homem suspeito perto da escola alguns dias antes do crime. Durante vários dias ele ficava rondando, sempre observando algo, contou uma das moradoras. Ao ver o retrato falado, a mulher assentiu, como se fosse ele. Isso só podia significar uma coisa: o maníaco planejou o crime com antecedência. Não foi uma decisão espontânea. O criminoso não escolheu suas vítimas por acaso, em vez de simplesmente atacá-las. A versão de que o criminoso era alguém do vilarejo também foi confirmada. Bem demais. Ele conhecia bem a região, sabia onde esperar pelas meninas sem ser visto, sabia dos atalhos que levavam do vilarejo ao cemitério. Logo depois, um dos professores da escola do vilarejo reconheceu Mozglikov. É parecido, estudou aqui, largou a escola cedo, disse a mulher ao investigador. Era um menino problemático, assim como sua família. Nikolai Mozglikov foi detido já em 11 de abril, ou seja, 10 dias após o crime ter sido cometido. Os agentes foram até a casa de Mozglikov à noite, chamaram Nikolai para o interrogatório no corredor e, depois disso, ordenaram que os familiares se preparassem. Mozglikov afirmou que isso era algum tipo de engano e que, naturalmente, ele não tinha nenhuma relação com o terrível crime. Ele não resistiu, pegou os documentos, se vestiu e entrou calmamente no carro da polícia. Quando já era tarde e Nikolai não voltara, sua mãe e uma parente foram à delegacia. No entanto, lá disseram a elas que ninguém com o sobrenome Mozglikov havia sido levado para a delegacia. Os parentes confusos voltaram para casa, planejando retornar no dia seguinte. Mas já no dia seguinte, assim que saiu do prédio, a mãe de Mozglikov se deparou com uma multidão de jornalistas. Todos já sabiam da prisão da aranha de Zlatoust, e a imprensa de Chelyabinsk começou a se reunir na casa do criminoso. Vocês sabem por que ele fez isso? O que você sente? Perguntavam os jornalistas enquanto a mulher cabisbaixa passava. Como você vai viver sabendo que seu filho é um maníaco? Já depois de alguns dias, acreditaram em Mozglikov, pediram para ela se demitir por vontade própria e o empregador não quis manter no quadro a mãe de alguém que tratou de forma tão cruel 3 meninas. Os parentes de Mozglikov também foram chamados para interrogatório, mas ninguém contou nada de especial. Ele se comportava como de costume, não demonstrava sinais de preocupação e não se interessava pelo crime. Na televisão começaram a passar programas sobre a morte de 2 meninas pequenas, mas Nikolai não demonstrou nenhuma reação ambígua. Lembra seu irmão Denis. Depois de voltar de Moscou, durante o dia ele saía procurando trabalho. Só aparecia em casa à noite por volta das 20 horas, mas onde ele andava, eu não sei. Foi feita uma busca na casa dos Mozglikov. Os policiais encontraram uma faca que, como a perícia confirmou depois, foi usada pelo criminoso para atacar as meninas. Encontraram um par de sapatos que ele usou no cemitério naquele dia. A perícia de solos confirmou ainda que nos sapatos ficaram vestígios de terra do cemitério. Durante a busca também foram encontrados cigarros da mesma marca que Mozglikov fumou no local do crime. Também foi encontrada uma corrente de metal que o maníaco arrancou do pescoço de uma das meninas. Todas essas provas foram anexadas ao processo. Nikolai Mozglikov foi isolado no centro de detenção provisória porque a promotoria temia que outros detentos fizessem justiça com as próprias mãos. Mais tarde, Mozglikov escreveu: "Fui colocado na cela solitária número 10, que era uma cela disciplinar. A luz solar não entrava na cela e a lâmpada incandescente emitia uma luz fraca. A impressão geral era como se eu tivesse entrado em um lugar há muito tempo abandonado, sujo e desleixado. Cheirava a banheiro público. As tentativas de deixar a cela em um estado mais ou menos aceitável quase não adiantaram, pois tanto o chão quanto as paredes e o vaso sanitário estavam podres. A cela estava simplesmente infestada de insetos, tatuzinhos, centopeias. Ele disse que quase todos os seus pertences foram retirados para um armário separado, onde ele poderia pegá-los quando precisasse.
Milagrosamente esses pertences sumiram. Ele relataria isso depois em uma carta. No início, Nikolai Mozglikov declarou durante o interrogatório que não se lembrava de nada. Negar completamente sua culpa, é claro, ele não podia. Havia provas demais, desde vestígios de sua saliva na bituca de cigarro até vestígios de sêmen encontrados nas meninas. Mas como muitos outros criminosos antes e depois dele, Mozglikov ainda tentou simular insanidade. Na verdade, logo o criminoso percebeu que não adiantaria tentar escapar. E então ele contou tudo aos investigadores. A única coisa que não conseguiram descobrir foi porque o criminoso escolheu essas meninas e porque decidiu não apenas abusar delas, mas também tirar-lhes a vida. Mozglikov não conseguiu responder a essa pergunta. Foi feito um experimento investigativo com o criminoso, no qual ele relatou detalhadamente o ocorrido naquele dia. Ele mostrou como caminhava, conduzia as meninas e indicou onde o primeiro corpo foi amarrado e o segundo deitado. E nós, perto da árvore onde a menina foi amarrada, estávamos fazendo um esconderijo secreto. Ele mostrou o lugar. Nós cavamos a terra e ficou claro que foi exatamente perto dessa árvore que tudo aconteceu, contou Andrei Moroz. Os parentes de Mozglikov, ao saberem que estava sendo realizado um experimento investigativo, foram até o cemitério, mas os policiais não os deixaram entrar. Mozglikov podia se irritar e não contar. Os parentes das vítimas, felizmente, não sabiam a data do experimento, e os pais dos falecidos estavam prontos para despedaçar o monstro, e os policiais estavam cientes disso. Havia vários funcionários de plantão no cemitério, e os acessos ao local do crime estavam sendo vigiados. Pelos resultados do experimento, ficou claro que Mozglikov realmente cometeu esse crime. Ele se orientou facilmente no local, mostrou como desferia os golpes nas meninas, contou em que ordem cometeu o abuso e tirou a vida das meninas. Vladimir Kazakov veio ajudar os investigadores. Ele investigou o caso Chikatilo na época. Ele assumiu a liderança da investigação. Graças à repercussão pública, todas as ações processuais criminais foram realizadas de forma extremamente rápida. As perícias, que normalmente levavam até 1 mês e meio, aqui eram feitas em poucos dias. Foi realizada uma perícia psiquiátrica forense complexa em relação a Nikolai Mozglikov. Ela confirmou que o criminoso era imputável e entendia as consequências de seus atos. Isso significava que ele poderia ser responsabilizado. A audiência do caso Zlatustovsky-Palka foi realizada a portas fechadas. No julgamento, Mozglikov se comportou de forma contida, sorria, falava raramente, não demonstrou nenhum arrependimento pelo que fez e não pediu perdão a ninguém. Em algumas publicações, diziam que havia hematomas no rosto de Mozglikov e que suas sobrancelhas estavam raspadas. Mozglikov disse que um funcionário do centro de detenção o obrigou a raspar as sobrancelhas e o maltratava. Ele gostava de me humilhar, me tornando um ser sem vontade própria. Eu tinha medo de dormir à noite, muitas vezes deitava vestido e pulava a qualquer barulho no corredor. Antes do julgamento, ele raspou minhas sobrancelhas e disse que agora eu parecia mesmo um maníaco. Qualquer um, ouvindo as palavras dele sobre mim, percebe que sou um canalha. Foi assim que participei do julgamento, e os jornalistas com os cinegrafistas me filmaram. Isso me desmoralizou e me deixou com medo. Eu já não era mais uma pessoa, me tornei uma criatura. O réu recusou a palavra final. Em 22 de dezembro de 2008, o tribunal condenou Nikolai Mozglikov à prisão perpétua. A leitura da sentença foi feita em público, afinal, o caso era de grande repercussão e muito comentado. O criminoso ouviu a sentença com uma calma surpreendente, perguntou ao juiz sobre as condições do cumprimento da pena e ficou em silêncio. A acusação aprovou a sentença, mas os parentes das vítimas queriam pena de morte para o Aranha de Zlatoust. Os parentes de Mozglikov não compareceram ao julgamento. Nikolai Mozglikov cumpriu pena na conhecida colônia correcional Coruja Polar, número 18 do Serviço Penitenciário Federal no Distrito Autônomo de Yamalo-Nenets, além do Círculo Polar Ártico, em Karp. Ele chegou lá em 21 de março de 2009. Ele entendia que nunca mais sairia de lá, entendia que essa quarta sentença de prisão seria a última para ele. No entanto, aconteceu que Mozglikov conseguiu sair da colônia e não foi apenas uma vez. Assim, em 2013, ele inesperadamente declarou que queria confessar o roubo de equipamentos de áudio do seu vizinho. Para o experimento investigativo, ele foi levado a Zlatoust e algemado. A entrada do prédio onde o experimento foi realizado estava isolada. A polícia não permitia a entrada nem da imprensa, nem de curiosos.
Muitos tinham certeza de que Mozgliakov inventou a história do roubo apenas para poder ver seus parentes. Afinal, ele sabia que era sua única chance de ver a mãe, por quem sentia muita saudade na infância, apesar da relação deles. A própria Mozgliakova não ia visitar o filho na colônia. Era caro, longe, talvez ela nem tivesse vontade. Após a audiência judicial, Mozgliakov foi condenada a 2 anos e meio de colônia penal. Pela soma dos atos, a sentença permaneceu a mesma, prisão perpétua. Alguns anos depois, em 2018, Mozgliakov conseguiu novamente sair da colônia, desta vez para Moscou. Ele entrou em contato com o Departamento de Investigação do Comitê de Investigação em Moscou e contou que, antes de abusar das meninas em Zlatoust, já havia cometido um crime semelhante na capital. Em 20 de março de 2008, na entrada de um prédio na rua Nizhnyaya Krasnoselskaya, ele encontrou uma menina de 12 anos. Mozgliakov a agarrou, a arrastou para debaixo da escada e abusou dela, depois fugiu. Ele foi levado a Moscou para interrogatórios e reconstituição do crime. A culpa de Mozgliakov foi comprovada. Além disso, a vítima do ataque, que na época já tinha 22 anos, o reconheceu. Em 2019, o Tribunal Basmany de Moscou considerou Mozgliakov culpado pelo crime. Na verdade, a sentença não está disponível. Mozgliakov não a alterou, mas mesmo assim, Mozgliakov tentou recorrer dela. Já em 2023, Mozgliakov tentou novamente chamar a atenção, desta vez relembrando o caso antigo. Ele escreveu uma carta para os jornalistas, na qual afirmava que não era culpado pela morte de 2 meninas e pelo abuso de uma terceira. Mozgliakov disse que confessou sob pressão, foi espancado, humilhado e quebrado na prisão. O criminoso afirmou que a menina sobrevivente o conhecia e já havia conversado com ele, mas ela declarou à investigação que não o conhecia. Além disso, Mozgliakov afirmou que a perícia não comprovou que a faca encontrada em seu apartamento era a arma do crime. A corrente não era de nenhuma das meninas falecidas. Essa corrente é dele, ele a comprou para o gato dele, é um brinquedo, não uma joia. A investigação usou o objeto em benefício próprio para resolver logo um caso de grande repercussão. Mozgliakov afirmou que os familiares poderiam ter notado marcas de agressão em seu corpo e rosto e poderiam confirmar suas palavras. Eles só puderam vê-lo em janeiro de 2009, quando a maioria das marcas já havia cicatrizado. Em dezembro de 2024, Nikolai Mozgliakov recorreu da sentença de prisão perpétua ao Supremo Tribunal, mas o recurso não foi considerado. Após o ocorrido, as famílias das meninas vítimas deixaram o vilarejo. Era difícil demais ficar lá, era muito difícil passar todos os dias por aquele lugar terrível. Lera Lyutaya se recuperou completamente do abuso fisicamente, mas as consequências psicológicas certamente ficaram com ela por muito tempo, talvez até para o resto da vida. E o que vocês acham do que aconteceu? Escrevam comentários, deixem likes ou dislikes. Vou deixar todo o material adicional e as fontes no Telegram Strashnori. Sigam lá, tem um mar de conteúdo extra.